Certamente já se depararam com esse tipo de vegetação semelhante a gramas nos arredores das casas. Essas plantas são muito comuns nas superfícies dos muros, troncos de árvores e até mesmo nas superfícies das rochas. Elas são chamadas de plantas briófitas. Uma característica marcante dessas plantas durante anos de evolução é a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Outras características mais impressionantes ainda vamos conhecer agora. As briófitas, do grego brion, que significa musgo, e phyton, que significa planta, são plantas muito pequenas e medem poucos centímetros de altura. Elas não apresentam no seu interior vasos que transportem a água, sais minerais e as substâncias orgânicas para as células. Por isso é que são chamadas de plantas avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores, como o xilema e o floema. É por essa condição que esses vegetais não atingem tamanhos maiores. Mas aí vem a pergunta: como elas fazem esse transporte? Elas fazem o transporte desses nutrientes muito lentamente, por meio de uma simples difusão, que acontece de uma célula para outra. Isso acaba limitando seu crescimento e resultando na falta de uma estrutura mais rígida de sustentação. O indivíduo de uma planta briófita é chamado de gametófito. Ele apresenta estruturas que lembram as raízes, o caule e as folhas de uma planta maior e vascularizada. Essas estruturas nas briófitas são chamadas de rizóide, cauloide e filóide. O termo briófita é usado como uma designação coletiva. Isso quer dizer que esse termo se refere, na verdade, a 3 filos, ou divisões de diferentes plantas, que são as plantas hepáticas, os antóceros e os conhecidos musgos. Primeiro, vamos conhecer o filo Hepatofita, ou Marchantiofita. É mais conhecida como plantas hepáticas. Ela recebe esse nome por ter semelhança com a forma de um fígado. Elas são plantas caracterizadas por um corpo achatado, ou folhoso, que se fixam no solo por meio dos rizóides. As plantas hepáticas são as mais simples de todas as plantas vivas, sendo possivelmente as primeiras plantas terrestres. Um exemplo desse tipo de planta são as marachantias. Essas plantas podem se reproduzir tanto por esporos, como por meio de estruturas especializadas chamadas de gametângios. Agora é a vez de conhecermos o filo Anterofita, comumente chamado de antóceros. São briófitas menos comuns e menos conhecidas. Podemos identificar um indivíduo antócero pela sua estrutura ereta alongada, que consiste em um pé e uma cápsula cilíndrica bem longa. Eles têm um corpo semelhante a uma folha achatada e podem também ser encontrados em ambientes úmidos. É verde, tendo várias camadas de células fotossintetizantes. Os antóceros também se reproduzem por meio de esporos. Agora é a hora da planta mais conhecida do grupo das briófitas, os musgos, do filo Bryophyta. Ela possui mais de 9.000 espécies. Além de rizóides, os indivíduos gametófitos geralmente possuem um eixo principal conhecido como cauloide, de onde partem os filóides. Um exemplo desse tipo de planta é o musgo de turfa, do gênero Sphagnum. Acima do gametófito encontra-se o esporófito. Ele é composto por uma haste, ou seta, no topo, a cápsula, onde no interior encontram-se os esporângios, que são responsáveis pela formação dos esporos, usados no processo de reprodução. E falando em reprodução, não podemos esquecer de mencionar o sistema reprodutor dos musgos. A maioria deles possui gametófitos masculinos e femininos separados, sendo que o gametângio masculino é chamado de anterídeo e o seu gameta, o anterozoide. Já o gametângio feminino é chamado de arquegônio e o seu gameta é a osfera. O ciclo de reprodução dos musgos é chamado de alternância de gerações. Isso porque possui 2 fases: a fase gametofítica, que é a geração haploide, e a fase esporofítica, que é a geração diploide. Assim, o ciclo de reprodução sexuada dos musgos acontece da seguinte forma: tudo começa com a presença da água, que comumente ocorre em períodos chuvosos, às margens de cachoeiras ou em locais bem úmidos. Os anterozoides, gameta masculino, são liberados dos anterídeos e nadam até o arquegônio na planta feminina. A fecundação vai acontecer quando esse anterozoide alcançar a osfera, que é o gameta feminino, localizado no arquegônio, resultando na formação de um zigoto diploide. Dentro da cápsula ocorre a divisão celular, que vai resultar na formação dos esporos. Quando esses esporos estão maduros, a cápsula se abre liberando os esporos no ambiente.
que podem ser levados pelo vento, germinando em locais adequados e úmidos. Ao germinarem, se desenvolve um novo gametófito, completando assim o seu ciclo de reprodução. Embora as briófitas sejam muitas vezes plantas muito pequenas e menos aparentes que as plantas maiores, sua presença é vital no equilíbrio ecológico, contribuindo para a sustentabilidade dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Previnem também a erosão do solo retendo a água e evitando que a terra seja levada pelas chuvas. Servem também de abrigo para os diversos micro-organismos. Elas são indicadores ambientais, por serem sensíveis à poluição e às mudanças climáticas. Contribuem para o ciclo do nosso maior bem de sobrevivência, a água, por meio dos processos de transpiração. É por isso e muito mais que devemos sempre preservar elas, as plantas briófitas. Essas são as briófitas, e esse é mais um vídeo aqui, do canal Ciências.